Canal do Guaral, estamos refletindo o que esperar para 2022. E o papo agora é sobre arte e esporte, duas áreas que eu adoro, né? As artes como um praticante dessa área e os esportes, já brinquei muito, né? De basquete, de futebol, de tênis, enfim. Hoje sou um grande amante, quando é possível, tento praticar de forma amadora, simpática, porque faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem à mente. Na parte da arte, penso que 2021 tivemos um desafio enorme, né? Em relação a reinventar algumas áreas, sobretudo a área das artes cênicas, né? Teatro, circo, tiveram muita dificuldade de poder manter a sua essência num tempo, né, pandêmico, onde a aglomeração, que é o objetivo maior de todo artista, de estar fazendo um espetáculo, de estar em cena para muita gente assistir, né, ou nos shows, enfim. Isso tudo, né, era impossível. A questão do audiovisual teve as dificuldades da sua produção. Mas quando o próprio teatro encontrou uma saída meio híbrida, né, do fazer mais artesanal com a linguagem que nós temos hoje, a possibilidade, né, isso é algo desse nosso século XXI, nunca tivemos tanta possibilidade de produzir e se autoproduzir, né? Com vídeo, a gente tem essa possibilidade. Estou eu aqui falando para vocês, né, num celular, né, aqui num cantinho, né, que tenho, e produzindo audiovisual, colocando no canal do YouTube. Então, assim, essa possibilidade revoluciona as possibilidades, né, artísticas. Então, a gente tem pode realizar esse desejo de concretizar a nossa vida artística, o nosso fazer artístico também a partir dessa tecnologia que está aí na nossa mão. Se a gente pensar, eu sou uma pessoa que sou um migrante, né, digital, né, lembro das dificuldades que era, por exemplo, produzir um CD, né, antes ainda era um disco, né, depois o CD. Então hoje tudo fica bem mais simples. Hoje a pessoa, sabendo utilizar os recursos tecnológicos, ela monta um estúdio em casa, sem tanta parafernália como era necessário do espaço físico. Então, hoje gravar várias músicas e colocá-las no YouTube, então, o que faz com que as coisas aconteçam não é mais só a falta de iniciativa. Aí são outros fatores, porque, né, o que determina, o que vai fazer sucesso ou não, o que é o sucesso, qual a visibilidade, mas a possibilidade de ter espaço de fala, de poder se comunicar e fazer aquilo que gosta, de fato, hoje não tem mais limites nem barreiras. Estamos aqui e podemos realizar esse nosso desejo. Então, o teatro percebeu isso, né? O teatro, as artes cênicas, perceberam essa possibilidade de ter também, né, utilizar os canais de YouTube, fazer as lives no Facebook, no Instagram, enfim, criando possibilidades, né, e também produzindo para o streaming. Só que o streaming, que é essa forma, eu lembro muito da minha geração, né, e outras gerações, que elas tinham que acompanhar o que a programação da emissora nos proporcionava. Então, a gente assistia no horário que a emissora determinava que a gente ia assistir, certo? Só que, atualmente, você é quem organiza isso. De que maneira? É óbvio que você tem que ter algum recurso, você tem que ter uma TV a cabo, você tem que ter, e mais do que isso, né, TV a cabo, você tem os canais por assinatura. Essa possibilidade de você abre lá o seu Netflix e vai escolher o filme que você quer assistir, né,
E também o próprio streaming da Globo, né, que sempre foi o carro-chefe, né, da televisão brasileira, né, você escolhe assistir o capítulo da novela a hora que você quiser, a hora que você puder, a hora que você tiver interesse. Então, essa forma de estar assistindo televisão mudou bastante, né? E nós também, não só no aparelho em si de televisão, mas a gente pode assistir aqui pelo celular, a gente pode assistir no computador. Então, várias possibilidades para a gente poder fazer a nossa programação, escolher o dia, o horário que a gente quer ver, quer maratonar ou não, né? E qual o formato da tela, né? As várias possibilidades. Então, é bastante diferente hoje essa experiência artística como consumidor. E, nesse sentido, eu acho que os artistas também visibilizaram essa possibilidade. Opa, mais um caminho para a gente expor a nossa arte. Nem todos conseguiram fazer essa migração, não é fácil para todas as áreas, com certeza, né? Mas a possibilidade, né? E eu estou falando muito essa palavra, porque eu acredito que 2022 a gente vai explodir em possibilidades e realizações a partir dessas possibilidades, ok? Né? E a arte tem que encontrar esse caminho. A tendência é da volta, né? Alguns espetáculos já estão voltando, o cinema, ir ao cinema também já passa a ser algo, está voltando ao nosso cotidiano. Óbvio que ainda muito de forma insegura, né? Como vai ser essa volta, né? Mas são possibilidades que talvez reforcem essa nossa tendência do ficar em casa, a distância do tempo de uma estreia de um filme no cinema e ele entrar no streaming tem diminuído cada vez mais, ou alguns filmes que já estreiam direto no streaming. Então, o quanto, e aí eu percebo o quanto as artes terão que se fazer necessárias, o quanto que a questão da vacinação, da segurança, da saúde pública vai fazer com que a gente possa retornar ao teatro, ao cinema, aos shows com segurança. E a partir disso também esse cardápio que se ampliou bastante. Por exemplo, você pode de repente optar em assistir uma peça de casa. Ela está acontecendo lá ao vivo e vai ter público assistindo ao vivo e ela sendo transmitida por um streaming ou até mesmo, né, por um canal do YouTube. Né? Então, de repente, os artistas que entenderem isso e conseguirem equacionar a questão da tecnologia com a questão, né, do fazer, no caso do teatro, mais artesanal, elas podem ganhar essa possibilidade de ter mais um espaço para, né, exibir sua arte e também monetizar, né, ganhar mais dinheiro numa área que é tão difícil e tem sido tão, de certa forma, desprestigiada dentro do contexto atual. O que espero para o esporte, 2022 é um ano que tem uma Copa do Mundo lá no final do ano, coisa diferente, né? Geralmente era no meio do ano, né? Então, 2022 vamos ter uma Copa lá no Catar e ela vai ser em dezembro, né? Tudo diferente. Não sei o que esperar, né? Mais uma vez, provavelmente vamos nos juntar ou não, né, para assistir os jogos de uma seleção que cada vez menos traz o nosso amor, né, porque cada vez menos ela se identifica com as nossas paixões clubísticas do dia a dia. Os jogadores, na sua imensa maioria da seleção, estão jogando lá fora, nos times europeus ou na Turquia ali, meio Ásia, meio Europa, enfim, né? Ou na China, enfim. E poucos estão atuando aqui no Brasil, o que nos dá uma sensação de distância mesmo. Então parece uma legião estrangeira que se reúne e joga com a camisa da seleção brasileira. Enfim,
talvez todo esse processo tenha esmaecido a nossa paixão e também um pouco dessa visão mais crítica, no sentido de mais uma coisa, legal, né? Vamos assistir, mas não tem mais aquela paixão que eu acho que foi sendo alimentada durante os anos 70, 80, 90, e até acho maduro de nossa parte torcer, até de uma forma um pouco mais blasé, né? Se der certo, ótimo, se não der, valeu, vida que segue. E no esporte, no futebol, vamos ter esse calendário nosso, brasileiro, entupido de jogos, com um campeonato brasileiro com jogos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes até menos domingo do que no o dia tão clássico e esperado, e os campeonatos regionais esvaziados, no caso do Carioca a gente nem sabe aonde assistir direito, né? Enfim, futebol é uma paixão, né? E eu vejo pelo meu time, né, o Vasco, como tem sido difícil, né? E o que a gente fica com medo é da onde vai caminhar. E cada vez mais, né, não adianta virar clube empresa e achar que vai dar certo num estalo de dedos. Tem que se profissionalizar, sim. Eu acho que o grande caminho em 2022 são os times que buscam essa profissionalização em todos os segmentos, né, da sua parte esportiva, e em especial o futebol, que é o carro-chefe da maioria dos clubes, né? Então, o que eu espero para o Vasco, que espero para o Botafogo, que espero para o Cruzeiro, enfim, times que estão ali amargando a Série B, né? Botafogo não mais subiu, né? Mas, enfim, que esse caminho de uma profissionalização, de virar clube empresa, seja um plus e seja um caminho possível para maior organização e menos esculhambação, amadorismo, né? E fazer com que nós, que somos torcedores desses times, possamos ter mais alegrias, como os torcedores do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, né? E de times que estão buscando esse caminho, como o Fluminense, de se organizar, né? Então, contemplei todos os 4 do Rio de Janeiro, né? E a todos nós, que o esporte seja algo saudável para a gente refletir também a nossa sociedade, seja um espelho da sociedade. Menos erros, menos reclamações, menos a corrupção nossa do dia a dia, que a gente só enxerga o erro da arbitragem quando é contra o nosso time e não quando é contra o time adversário, por exemplo, que a gente possa ser mais honesto até nesse sentido. E viva o esporte, viva o basquete, que ressuscite o basquete brasileiro, né? Que tenhamos mais tênis, vôlei, né? Enfim, e tudo, porque a gente precisa de um esporte forte, ok? É isso aí. No próximo episódio nós vamos falar sobre economia e política. O que esperar de 2022 nesses campos? Valeu, um abraço e até o próximo O que esperar de 2022 aqui no canal do Guaral.